Olá, quero te desejar boas-vindas a essa nossa aula número 1, então, sobre o livro Conceito de Mundo e de Pessoa em Gestalt Terapia, escrita aí pelo professor Jorge Ponciano Ribeiro. É um prazer te ter aqui nesse vídeo, assistindo, acompanhando, fazendo o seu estudo e aprofundando na nossa abordagem do coração, a abordagem da Gestalt Terapia. Nessa aula especificamente, eu quero te convidar a passar comigo pelas partes iniciais do livro, que se tratam do prefácio, da apresentação e da introdução. Nesses momentos aqui do livro, vão ter conteúdos interessantes para que você possa compreender um pouco mais sobre o propósito da escrita do livro, sobre uma contextualização de até mesmo da própria abordagem, né, no sentido mais amplo, e também do papel que esse livro tem dentro do que nós realizamos enquanto estudo de Gestalt terapia. E também já quero te convidar a deixar o seu like no vídeo, caso você esteja gostando dessa série de aulas. Também, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva para que você receba as notificações da nossa próxima aula também. Então, bora lá. Ah, Começando aqui pelo prefácio, ele foi escrito pelo professor doutor Adriano Holanda, né? Também é um gestalterapeuta muito conhecido dentro da nossa abordagem aqui no Brasil. E tem alguns trechos que ele traz aqui que ele faz referências ao professor Jorge Ponciano Ribeiro, né? Porque ele escreveu inicialmente, o professor Jorge escreveu inicialmente um livro, né, chamado Gestalterapia, Refazendo um Caminho, né? Esse daqui é o livro Revisitando o Caminho. Então, o primeiro livro que ele lançou, já tem um tempo aí que aconteceu, né? Esse primeiro livro, né? Então, a gente tem ali algumas coisas que acontecem na Gestalterapia do Brasil, que é uma reorganização feita pelo professor Jorge Ponciano Ribeiro, da própria abordagem no Brasil. E segundo o professor Adriano Holanda, ele diz assim aqui no livro: o que Jorge fez à época foi facilitar nossa compreensão de como se organizava essa nova abordagem e como poderíamos qualificá-la epistemologicamente. Isso está na página 12. Para nós, uma questão da epistemologia é fundamental. Epistemologia é a ciência que critica e estuda a própria ciência. Epistemologia são as raízes de onde uma teoria surge. Então, nós precisamos ter conhecimento de epistemologia para que não aconteça as miscelâneas de técnicas, miscelâneas de conhecimentos, que muitas vezes são contraditórios dentro de uma ciência. Então, nós temos que construir uma visão de epistemologia dentro da gestalterapia, até mesmo para diferenciar ela de outras abordagens. Então, na psicologia, como no contexto mais amplo, a nossa tendência é sempre pensar assim: não existem psicólogos que são aquela história generalista, eu faço de tudo, uso todas as abordagens. As coisas não funcionam assim, já que cada abordagem vai ter uma visão de mundo e uma visão de pessoa. É isso que constitui, em essência, o que é a epistemologia de uma abordagem. A minha forma, enquanto gestalterapeuta, de pensar o ser humano à minha frente é diferente da forma que um psicanalista, é diferente de uma forma com que um da cognitivo comportamental vai ter diante do seu cliente, do seu paciente. Então, essa visão precisa ser muito clara. E a gestalterapia, que chegou no Brasil lá pelos anos 70, 1970, ela, depois de muitos anos, né, com o esforço dos gestalterapeutas construindo e fazendo a abordagem acontecer aqui, surge então com o professor Jorge Ponciano Ribeiro um primeiro livro, né, Gestalterapia Refazendo um Caminho, em que ele vai sistematizar e organizar uma visão epistemológica sobre a Gestalt terapia. Basicamente, essa visão também está aqui nesse livro, Conceito de Mundo e de Pessoa em Gestalt terapia, revisitando o caminho, né? Então, é um livro atualizado, organizado de uma maneira que fica bastante clara e interessante para nós. Ainda aqui no prefácio, o professor Adriano Holanda ele vai dizer que para se compreender um fazer, é preciso saber de que lugar se está falando, em qual lugar estamos nos colocando e colocando o outro a ser compreendido, para daí podermos acessar uma teoria e utilizá-la com sabedoria. Isso significa, né, do ponto de vista do que ele traz aqui,
que muitas vezes as pessoas tendem a simplesmente sair replicando técnicas, e essa não é a proposta da Gestalt terapia. Embora a Gestalt terapia tenha uma grande possibilidade de aplicação de técnicas, que nós chamamos também de experimentos, o experimento pelo experimento não faz muito sentido para nós. O experimento ele precisa surgir num contexto clínico, numa situação específica. Então, até para que nós, enquanto psicólogos, gestalterapeutas, na nossa construção, nós também precisamos vivenciar esses experimentos em situações muito específicas, que são chamadas de workshops, ou nos cursos de formação, ou nos cursos específicos de treinamento de experimentos, já que é nesse momento em que nós vamos entender a contextualização teórica, a possibilidade de aplicabilidade dessa teoria na prática, juntamente com o experimento. Agora, a gente não consegue fazer muito se apenas a técnica for aplicada ali, um experimento, uma receita de um experimento ser lida e aplicada, isso não vai ter o efeito realmente potencial que tem aquele experimento, já que nós precisamos de mais uma coisa, que é a questão do manejo clínico. O que é que eu faço com o conteúdo que surge daquele experimento? Isso está na epistemologia da Gestalt terapia. Isso está exatamente aqui. Para se compreender um fazer, é preciso saber de qual lugar se está falando. E são essas bases que nós precisamos ter uma visão clara para que o nosso trabalho também na clínica possa funcionar. E aí, então, aqui, né, no livro, na página 15, o professor Jorge ele já começa a apresentação do livro, né, em que ele vai retomar um pouquinho dos 25 anos, né, em 1985, quando ele publicou o livro Refazendo um Caminho, e aí vai seguir um pouquinho mais com essa reflexão, e ele começa a entrar em alguns detalhes que eu até anotei aqui para compartilhar com você, que eu acho fundamental, né? Uma das frases do professor Jorge, que eu já escutei ele falando pessoalmente em cursos, em formações, em aulas que eu tive com ele, em várias oportunidades, está aqui no livro também escrito. Eu achei legal que ele deixou registrada essa frase, porque é uma marca registrada para mim do que me representa o processo de ser um gestalterapeuta e que me representa também a pessoa do professor Jorge, porque ele diz assim, né? Ele fala: disse que o caminho se faz caminhando, e eu acrescento: o caminho constrói o caminhante. Isso me dá a sensação de que tudo é um processo. O caminho não está pronto, é um percurso que você vai trilhando. Isso também, dentro da gestalterapia, nós podemos pensar com o que a gente chama de estilo pessoal. A sua forma de aplicar gestalterapia, a sua forma de fazer gestalterapia pode ser muito diferente da forma do que o seu colega vai fazer. A grande questão é que você pode construir esse caminho, desde que você volte para suas bases filosóficas, teóricas, epistemológicas, onde você vai encontrar fundamentos para a sua prática. Ele diz também, uma grande questão que nós temos dentro da abordagem é em relação a teorias da personalidade, né? Os livros de teoria da personalidade geralmente nem incluem a gestalterapia como uma possível abordagem, né? Se eu não me engano, no livro Teorias da Personalidade, do Lindsay e Hall, se eu não me engano, são esses autores, né? Campbell, se eu não me engano, lá tem um capítulo que fala da gestalterapia. E ali eles colocam a gestalterapia como a própria teoria completa ser uma teoria de personalidade. O professor Jorge ele afirma muito isso nos cursos, né? Embora que no livro ele faça um outro caminho, eu já ouvi dele algumas afirmações de que a gestalterapia como um todo já é uma teoria da personalidade. Embora aqui no livro ele vai fazer uma pontuação do que é a visão que as pessoas têm do que é uma teoria de personalidade. Primeira coisa que nós pensamos quando nós falamos de teoria da personalidade é classificar, né? Encaixar as pessoas em tipo 1, tipo 2 ou tipo 3 de personalidade e, de acordo com esses tipos, entender o funcionamento da pessoa no sentido de explicar, justificar por que que as coisas são como são. Já na gestalterapia, quando nós pensamos em personalidade, é algo muito mais fluido. Então, o professor Jorge ele fala que a abordagem gestáltica não é essencialista, ela é existencialista. Segundo ele, nós não estamos preocupados com o que a pessoa é, mas sim com o como ela funciona.
O que as coisas são mora no passado, às vezes em um futuro imaginado. O único modo de surpreender a realidade está no presente, e é aí que a gestalt das coisas pode ser captada e se fechar. Isso significa que nós olhamos para o passado e nós olhamos para o futuro, com uma perspectiva a partir do momento presente. Então, aquela afirmação, gestalterapia só trabalha presente, não esquece passado e futuro. Isso não é verdade. Né? Nós precisamos desmistificar essa história aqui, já que gestalterapia, na verdade, ela é uma abordagem que olha, sim, tanto para o passado quanto para o futuro, só que a partir dessa perspectiva do agora. Aqui e agora, como é que eu estou, como é que eu lido, como é que eu funciono diante da história que eu vivi. E a partir de agora, nesse momento onde eu estou, em que direção eu quero ir, qual é o sentido que eu atribuo aos caminhos que eu quero percorrer. Né? Então, ele afirma aqui que a gestalterapia ela tem ali várias teorias e filosofias e trabalha de uma forma holográfica. Quando ele usa termos da holografia, ele quer dizer, pelo menos até onde minha compreensão nas aulas com ele chega, é que a gestalterapia ela possui diversas teorias, diversas técnicas, diversas filosofias, que elas conseguem trabalhar em conexão umas com as outras. Dentro da fenomenologia, você vai ver um pouco de humanismo, um pouco de existencialismo. Dentro do existencialismo, vai ter humanismo, vai ter fenomenologia, você vai encontrar as outras teorias funcionando dentro delas mesmas. Então, se você pega, segundo o professor Jorge, faz muito bem, né? Inclusive, ele cita aqui no livro Yontef, Gary Yontef, quando você faz muito bem uma das teorias, você está fazendo as outras de forma quase que automática. Então, concentre-se em escolher aquela teoria que você quer se aprofundar cada vez mais, faça muito bem ela e vai ampliando o seu conhecimento para as outras teorias e filosofias da gestalterapia. Outra questão que eu até falei um pouco na aula anterior, que a gestalterapia surge no pós-guerra, em um mundo que tinha perdido seu rumo. E naquele momento que o mundo perde o rumo e não sabe a direção mais e tudo perde sentido, a gestalterapia ela foi construída para que o sentido fosse encontrado a cada instante em que ele fosse necessário. Ou seja, as perguntas que nós fazemos hoje também foram feitas naquela época. Só que para o mundo atual, nós temos fenômenos e situações totalmente diferentes do que foi vivenciado naquele mundo de pós-guerra. Ou seja, a teoria ela se atualiza ao longo do tempo, já que ela segue a metodologia da fenomenologia. Nós temos a visão fenomenológica que nos traz realmente essa possibilidade de continuar atualizando as nossas práticas, né? Então, essa pequena introdução aqui, essa apresentação foi escrita por ele em 2011, 10 de fevereiro de 2011, e aí nós temos, de fato, a introdução do livro. São 3 páginas aqui que eu gostaria de compartilhar 2 citações com você. A primeira está na página 22, que ele diz que a gestalterapia nasce, sim, de árvores teóricas já constituídas, cujos frutos têm as mesmas propriedades, embora, quando em contato com o organismo, funcionem de maneira diferente, mas sempre na direção do desenvolvimento, do crescimento e da maturação esperadas. Isso significa, né? Eu pensei numa metáfora quando eu li isso daqui, porque ele diz assim que é uma árvore já constituída em que os frutos têm a mesma propriedade, embora sejam diferentes, né? Então é como se você tivesse frutos diferentes, por exemplo, uma laranja, uma tangerina, que são frutos diferentes, porém eles têm propriedades muito parecidas ou as mesmas, né, nutricionalmente pensando. Essa questão é muito interessante, já que se você pegar uma teoria dentro da gestalterapia, como a fenomenologia, ela vai te dar um método em que você vai ter ali perguntas, tais como o que, como e para quê. Essas perguntas, elas se encaixam perfeitamente em todas as outras espaços dentro da gestalterapia. O existencialismo, quando ele busca um sentido, quando ele traz para você a possibilidade de um sentido para a vida, para você chegar nisso, nós precisamos praticar fenomenologia. O que está acontecendo na sua vida? Como é que as coisas acontecem? E para quê? Qual que é o sentido disso na sua vida? Né? Então, nós trabalhamos fenomenologia com existencialismo.
Ah, mas e as outras teorias? Quando a gente pensa, por exemplo, na relação, né, que existe entre o campo, né? A teoria de campo do Kurt Lewin é uma teoria super fantástica que a gente entende ali a explicação, tem compreensões ali e até explicações mesmo de como as coisas funcionam, mas principalmente assim do comportamento. E ali na teoria do Kurt Lewin, quando você olha para a teoria de campo, você vai entender que há necessidades que moldam e que provocam em nós, né, os comportamentos que nós temos. Então, a necessidade que é mais intensa, a necessidade maior, é aquela que vai organizar o comportamento. Quando a gente pensa nessa perspectiva, e aí a gente volta para a fenomenologia. Como é que eu descubro, então, que necessidade é essa? Método fenomenológico. Ou seja, as teorias, embora sejam diferentes, elas conversam, elas dialogam e, principalmente, elas se integram. Então, a holografia é uma coisa dentro da outra, né? Como se você fosse naquelas imagens de fractal, em que uma figura enorme, a grande figura, se você vai fazendo um zoom numa parte dela, você vai encontrar exatamente a mesma figura. Então, a holografia é essa conexão, essa integração que acontece entre as teorias da Gestalt terapia. Então, eu te convido a fazer a leitura desse primeiro momento do livro, dessa introdução, dessa apresentação, certo? Desse convite que é a leitura desse livro, para que você veja prefácio, apresentação e introdução, já começando a aquecer os motores para o que mais está por vir. Vamos aprofundar na próxima aula, especificamente na questão epistemológica. Te espero lá, compartilhe essa aula com os seus colegas que são gestalterapeutas ou talvez com aqueles que têm curiosidade de conhecer mais sobre essa abordagem. Te convido a me seguir nas redes sociais, especialmente no Instagram, @gestaltecer. E caso você queira estudar em mais profundidade a Gestalt terapia comigo, eu tenho uma comunidade formada por psicólogos, gestalterapeutas reais, pessoas que vivem o desafio da clínica da gestalterapia no dia a dia, onde lá nessa comunidade nós temos também aulas gravadas, aulas ao vivo e construímos juntos a confiança numa prática que flui. Essa é a nossa maior proposta dentro da comunidade. Te espero lá e que a gente possa construir cada vez mais os conhecimentos e práticas dessa nossa abordagem que a gente tanto ama. Até a próxima aula.